fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Senhor Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor Deus, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Eu penso que a história de Gideão, ela é muito inspiradora para nós. E ela também é muito instrutiva. Tem muitos detalhes aqui que eu tenho certeza que o Senhor também, através da história dele, quer falar nos nossos corações. E também a história de Gideão nos dá sinais assim da maneira como Deus age na terra, da maneira como Deus intervém na terra, a maneira como Deus usa pessoas, para realizar um ato, realizar uma intervenção na terra. Quando Deus quer agir, Ele usa pessoas tipo Gideão. Às vezes a gente acha que Deus só usa pessoas bem instruídas, bem capacitadas, pessoas estudadas, pessoas que estudaram, pessoas que têm esse diploma, tem aquele outro, ou usa alguém que fez um seminário, que é um pastor. Na verdade, Deus não tem padrão nenhum. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, irmãos? Porque Ele é o Senhor, é Ele que tem todo o poder. Então Ele usa como Ele quer. E a gente vai ver o exemplo de Gideão, que é mais ou menos assim, havia aqui um problema muito grave. Israel estava passando por um tempo de muita tribulação, muita prova, e a nação de Israel estava vivendo, na verdade, um flagelo, um pesadelo muito grande. O texto fala que havia 7 anos que Israel estava sendo saqueada por quem? Os midianitas. Quem mais? Tinha mais alguém aí. Imagina, os midianitas, os amalequitas e também alguns povos do Oriente. Povos do Oriente vinham. Quando que eles vinham? Exatamente no tempo da colheita.
exatamente na hora da colheita. Eles sabiam quando Israel estava colhendo o trigo, quando Israel estava com as crias, com as vacas, e eles vinham com tudo, de modo que não tinha como Israel se defender. Isso já havia 7 anos. Você já imaginou 7 anos você trabalhando e alguém tomando a sua comida? Você trabalhando para alimentar a sua família, mas chega um dia que você vai levar um pão para casa, alguém te assalta, alguém rouba aquilo que é seu, te saqueia e não sobra nada para você. Então diz o texto aqui no versículo 6 que por causa disso Israel ficou muito debilitado. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Essa foi a consequência, amados. Então a opressão, o sofrimento debilita as pessoas. A opressão, o sofrimento debilita um povo, uma nação. Uma nação que é oprimida com altos impostos, ela é uma nação sofrida, não é? Então, amados irmãos, mas o sofrimento de Israel trouxe algo assim de muita importância na vida do povo, porque por causa desse sofrimento, o texto aqui diz que eles se puseram a clamar ao Senhor, eles se puseram a buscar o Senhor. Eu imagino que Israel estava desviado do Senhor, porque no versículo 1 que nós lemos aí, diz aí que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque Israel estava fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. Israel estava em desobediência aos mandamentos do Senhor. Por isso Deus permitiu a prova. Foi permissão do Senhor que os amalequitas e os midianitas dessem sobre a lavoura deles, a colheita deles, amados. Então por isso veio o sofrimento, não é? Mas eles clamaram a Deus e a resposta do Senhor veio. Diz o texto aqui no versículo 11 que o Senhor mandou o anjo dele para levantar um homem para liderar a nação de Israel, para livrar a nação de Israel daquele sofrimento. Qual foi esse homem, amados? O Gideão. Bem, o Gideão. Mas o problema é, o Gideão não conseguia acreditar no chamado dele. O Gideão estava tão desesperançado, o Gideão estava tão oprimido, que ele não conseguia acreditar que Deus poderia usá-lo para isso. Porque quando o anjo veio e apareceu a ele, o Senhor falou para ele: homem valente, né? Eu vou usar você para livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas então ele não consegue acreditar. Ele pergunta para o Senhor: com que? Com que eu vou livrar Israel? Essa pergunta, com o que, irmãos? Eu imagino que no coração dele está assim, ele olhando para a situação, aquela situação de perda todos os anos, Israel fraco, debilitado, passando fome, passando necessidade, porque a comida levava tudo embora. Não levava só a comida, levava o gado, levava o jumento, levava os bois, tudo que eles tinham. Então a pergunta dele: com o quê? Eu imagino que primeiro por causa disso, de ver a situação de pobreza, e depois também de saber que Israel tinha como combater. Havia lá um exército enferrujado, um exército acuado, que não tinha coragem de se levantar contra esses povos, porque não era só um povo. Então eu imagino que ele falava: com o que, Senhor? Israel não tem soldados, Israel não tem carro de guerra, Israel não tem nada, nós estamos fracos, debilitados. Como é que nós vamos vencer essa guerra? Né? Então, amados, às vezes nós também olhamos para a nossa situação, olhamos para a nossa vida, às vezes olhamos para a nossa igreja e nós falamos: Senhor, como é que o Senhor vai reverter essa situação na minha casa? Como é que o Senhor vai reverter essa situação na minha família? Né? Mas nós nos esquecemos que o Senhor tem todo o poder, e tudo que Deus precisa é de um povo que clama por Ele. Tudo que o Senhor precisa é de um povo que se arrepende dos seus maus caminhos, e um povo que se volta para Deus, porque o
Senhor tem todo o poder. Ele pode, com o estalar de Deus, mudar tudo, transformar todas as coisas. Mas aonde estão as pessoas que acreditam? Aonde estão as pessoas que têm fé? Aonde estão as pessoas que se põem a buscar o Senhor? Mas Deus é fiel. Tudo que o Senhor precisa é que a gente se coloque em oração para que Ele possa mudar a nossa situação, amados. Louvado seja Deus, né? Bom, o Gideão, ele se sente totalmente incapaz de fazer esta obra. Ele se vê sem nenhum recurso, né? Então, ele fica assim questionando Deus, né? Mas aí a gente pode voltar essa pergunta para Deus, né? A gente pode perguntar para Deus, né? Deus, por que o Senhor escolheu Gideão? O que Deus viu em Gideão? Eu acho que isso é muito importante para nós hoje, para a nossa meditação. O que será que Deus viu em Gideão? Por que não chamou? Quantas pessoas tinha Israel? Quantos soldados tinha Israel? Tinha lá os juízes. Por que ele foi chamar Gideão? Não chamou nenhum dos outros. Por que Deus chamou você? Por que Deus escolheu a mim nesta hora? Por que Deus escolheu você para estar nesse projeto, nesse propósito? Quem sabe numa luta que você está até olhando e dizendo, mas não tem como resolver. Mas Deus nos escolhe. Por que será que Deus escolheu Gideão? Aí no versículo 11, quando o anjo apareceu a ele, o que ele estava fazendo, amados? Ele estava malhando um trigo, né? Mas ele estava malhando o trigo num lugar muito específico. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. O que é o lagar? Era um lugar onde eles pisavam as uvas, era um lugar onde eles faziam azeite. Mas espera aí, por que ele estava malhando o trigo no lagar? Esse é um detalhe do texto, muitas vezes a gente passa despercebido, né? Ele estava malhando o trigo, mas o trigo não era no lagar, o trigo era onde, amados? O lugar de cuidar do trigo era onde? Era na eira. Era na eira. A eira era um lugar aberto, assim, onde ventava muito, onde eles tiravam o trigo da palha. Imagina que eles jogavam o trigo para cima, assim, né? Fazendo um processo na eira, mas era um lugar aberto, assim, à vista de todo mundo. Então, quando os inimigos vinham para roubar a colheita, onde que eles iam? No trigo. Eles iam na eira. Percebe, mas? Então, ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. E no lagar exigia um esforço muito grande, porque o lagar não era próprio para isso. O lagar era para pisar as uvas, para pisar as olivas, as oliveiras, as azeitonas. Então, era um lugar, não era apropriado. Eu li sobre isso, disse que o lagar era um lugar escuro, um lugar frio, escorregadio. Imagina que o esforço dele era dobrado. O esforço dele era dobrado, amado, para quê? Para pôr a salvo dos midianitas. Para de alguma forma ele tentar salvar alguns grãos, né? Talvez a sua colheita, né? Por completo, quem sabe não tem. Por quê? Porque senão ele ficava sem nada. Então era ali que o Senhor viu Gideão, né? Então Deus vê em nós virtudes que nem a gente sabe que tem. Deus olhou para Gideão e viu naquele gesto dele uma virtude, um homem empenhado, um homem que não entregava os pontos, mesmo diante de uma situação difícil, complicada. Aquele homem, ele estava fazendo alguma coisa. Eu pergunto, você está fazendo alguma coisa? Eu pergunto para você, né? Olhando aqui para o texto, Deus olhou para Gideão nessa circunstância de indo lá no lugar para pôr a salvo o seu trigo. Deus viu nisso. Deus viu nisso possibilidade de usar aquele homem. Por quê? Ele não estava inerte, ele não estava assim, porque talvez muitos de nós vão dizer, não tem jeito mesmo. Não adianta, a gente faz, mas os inimigos vêm e roubam.
A gente vai, faz tanto, faz, mas não adianta. Aí vem as pessoas, né, não dão valor. E às vezes a gente se entrega. Está difícil demais, o país está uma droga mesmo, então eu não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou pagar imposto, né? Às vezes a gente entra nos paranoia. A pergunta é, na luta, na dificuldade que você tem passado, você tem se entregado ao descaso, ao desânimo, à depressão? Ou você tem feito alguma coisa? Gideão estava fazendo alguma coisa. Então Deus olhou para aquele homem e viu que ele era capaz. Olhou para aquele homem e viu nele, amados, coisas que talvez nem ele próprio via na vida dele. Quando eu olho para esse texto, eu vejo assim que ali em Israel tinha muitas famílias. Será que todas as famílias estavam fazendo a mesma coisa? Será que todas as pessoas que plantavam, eu imagino que grande parte, ou talvez a maior parte, estavam paralisadas. Eu não vou plantar, eu vou gastar, vai vir os inimigos, mas não vai roubar. Mas Gideão não fez assim. Eu imagino que, às vezes, na nossa vida, por motivos talvez muito menores do que o de Gideão, a gente para de lutar, a gente para de orar, a gente para de congregar, a gente para de fazer tantas coisas, porque não vai dar certo isso, não vai ter jeito nisso, não está adiantando nada nisso, eu estou orando, e não acontece nada. Você já viu alguém falar isso? Meus irmãos, Deus viu em Gideão que podia usar aquele homem para uma grande obra em Israel. Deus olha para a minha vida, Ele olha para a sua vida e fala: filho, eu posso te usar, porque todo o poder é meu. Eu posso mudar essa circunstância. Eu posso mudar se você me buscar. Deus pode fazer qualquer coisa acontecer. Entendeu? Então ele estava ali rodeado de motivos para não fazer nada, mas ele estava fazendo as coisas, fazendo alguma coisa. Porque quando os inimigos iam lá na eira, não encontravam o trigo lá. Talvez encontravam os dos outros, mas o dele não. Se alguém estava passando fome em Israel, a família dele não estava, porque de alguma forma ele estava provendo o alimento para sua casa. Aquele homem teve sabedoria, teve graça de Deus para não ficar parado de fazer alguma coisa. A outra pergunta: o que mais que o Senhor viu em Gideão? Versículo 14. Eu vou pedir que alguém leia para mim o versículo 14, por favor. Quem está com a Bíblia aberta aí? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai dessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Olha o que o Senhor falou para ele. Porventura não te enviei eu? Amém. Olha o que o Senhor viu nele, viu? Força. Ele olhava para ele e falava assim: eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou menor da casa do meu pai. Mas o Senhor viu força dele. Vai nessa sua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, amado. Então Deus, ele vê a força dos seus filhos. Deus vê o empenho dos seus filhos. O Senhor vê aquilo que a gente está fazendo, amado, né? Mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à tribulação, não pensa, né? Deus está dizendo para nós, para você não parar de orar, para você não parar de buscar, não parar de crer que tem uma solução, que tem uma saída, né? Isso é fé, irmãos, isso é andar com fé, porque muitos não lutam mais, muitos não creem mais, muitos já abandonaram há muito tempo e acham que não tem jeito, que o Senhor não vai fazer. Mas Deus é todo poderoso, e no momento que a gente menos espera, Ele manda um socorro para nós. Mas o que não podemos é parar de fazer. Nós precisamos crer, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus, porque o Senhor pode agir e Deus pode fazer o sobrenatural acontecer e o milagre acontecer na nossa vida, irmãos. Então Deus, o que mais que o Senhor viu nele? Deus viu nele também valentia. Deus falou para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. Olha como Deus fala para a gente. Nos chama, fala que a gente é forte, Ele fala que nós somos valentes, né?
Ele fala que Ele nos ajuda, que Ele nos toma pela nossa mão, que Ele nos levanta. E a gente não acredita. Gideão demorou para acreditar. Se você for ler o resto da história aqui, a gente não vai nos deter aqui muito, mas você vai ver que ele pediu prova para Deus de todo jeito. Ele lembra que ele falou: Senhor, eu vou deixar essa lã aqui fora, né? Eu vou pedir, se o Senhor falou comigo, se é o Senhor mesmo, então, Senhor, viu, durante a noite, quando vier o sereno da noite, o sereno não molhe a lã, molha em volta da terra, mas não molha a lã. Aí o Senhor fez isso e Deus honrou ele, exatamente como ele pediu, o Senhor fez. Depois ele pediu o contrário, né? Agora o contrário, Senhor, que em volta esteja seco e a lã esteja molhada. Aí Deus fez isso também. Então demorou para ele acreditar, mas Deus sempre honrava, Deus sempre manifestava a graça na vida daquele homem, né? Então muitas vezes o diabo, ele usa as circunstâncias para nos levar a pensar que a gente é fraco, que a gente é insignificante, que ninguém gosta de nós, que as pessoas não botam fé em nós, né? O inimigo ele é perito em fazer essas coisas, né? Levar a gente a achar que nós somos desprezíveis, que a gente que ninguém se importa, que ninguém vai nos ajudar, né? Mas o Senhor nos vê o contrário, exatamente o contrário, né? Que você está dizendo: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, né? Você vai triunfar nessa batalha, você vai vencer essa batalha. É isso que ele está dizendo aqui: você vai vencer essa guerra. Já que eu sou contigo, então você vencerá Israel como se fosse um só homem. Olha que palavra de sentido, mas e essa palavra, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para o nosso consolo. Essa palavra não é só para ele, é para todos os filhos, é para todo aquele que tem fé, é para todo aquele que crê, amados. Então, Gideão se anima, então ele convoca então, o povo, ele fica animado, ele fala: Senhor, é comigo mesmo, acho que vai dar certo o negócio aí. E ele fica animado, e ele faz uma chamada em Israel, ele manda aviso para todo lado, né? E ele avisa o povo, chama o povo para se concentrarem, para se prepararem para a guerra. E diz o texto que ele consegue um número grande de pessoas. Você sabe quantos homens Gideão conseguiu no primeiro momento? Na primeira chamada que fez? Foram 32 mil homens. 32 mil homens se posicionaram. Eu imagino que ele contou um testemunho e falou: Deus apareceu para mim, ele falou isso para mim. Eu fiz um teste da lã, Deus provou. Vamos, gente, Deus é conosco. E eu fico imaginando que ele ficou muito desanimado. Será, Gideão? 7 anos, Gideão, não é 7 dias, não. Olha, Senhor, nós estamos tudo fraco. Nós não temos combustível. Eu imagino que as pessoas começaram a dizer: mas foram, se levantaram e se apresentaram. Mas quando esses homens se apresentaram, o Senhor falou para eles: muito bem, você trabalhou bem. Só que tem uma coisa: é muito povo que está contigo, é muito soldado, você não precisa de tudo isso. Imagina que eram 4 povos, no mínimo, que estavam reunindo contra ele. O que era 32 mil? Não era nada. Mas o Senhor fala para Gideão: tem muitos soldados. Fala, proclama aí agora em alta voz. Fala que os tímidos, os covardes, os medrosos voltar para casa. Manda que os covardes e os medrosos voltem para casa. E ele foi obrigado a falar isso. Eu imagino até que eu não queria falar, mas o Senhor mandou. Aí ele subiu lá no lugar e disse: o Senhor está mandando. Os covardes, os medrosos, podem voltar para casa. Se levantou para ir para casa. Quantos? 22 mil. 22 mil se levantaram e foram aproveitar, não chamaram a nossa vez, deixa eu ir embora, porque nós só vamos morrer. Quem somos nós? Gideão está louco. Eles foram lá por obediência, quem sabe é uma ordem. Eles foram por obediência, mas eu imagino que no coração deles, esse cara está louco, esse cara está doido, eles vão morrer, vai colocar a gente lá para morrer.
22 mil que não estavam acreditando mesmo foram para casa. Sobrou quanto? Sobrou 10 mil. Sobrou 10 mil. Aí o Gideão falou assim, olha, 10 mil ainda. O senhor falou, não, mas tem muita gente aí. É muitos soldados. Não, depois vocês vão dizer que foi a mão de vocês que venceu essa guerra. Manda o povo, vamos provar o povo lá na água. Manda o povo descer lá no ribeiro para tomar água. Aí o Senhor falou para esse aquele que beber água. Manda, você fica olhando, tá? Você vai separar 2 grupos lá. Aquele que descer lá na água, ele se ajoelhar e beber a água, lamber a água na mão, aí você coloca do lado. E aqueles que chegam lá, que descer e lamber a água com a língua lá no rio, se ajoelhar, esse daí você coloca do lado. E diz a Bíblia que foram 300 homens que beberam água, levando a água no mundo. Deus falou assim, manda os outros 9.700 embora. Só esses 300 aí tá bom. 300 homens. Gideão dispensou os demais e agora ficou só esses 300 homens amados. veja o que o Senhor faz. Apenas com esses 300 homens, o Senhor falou para Gideão que ia dar a vitória. Aí, você acreditaria nisso? Você confiaria nisso? É assim que Deus faz, amados. Há um consenso aí na interpretação desse texto de que aqueles soldados que pegaram lá pela água, levando o morro, essa é uma interpretação, uma conjectura, né? Diz assim, que esses aí foram escolhidos porque estes aí, eles estavam bebendo água, mas eles estavam atentos. Eles não fizeram nós demais que chegaram lá e debruçaram lá. Os inimigos poderiam vir por trás e matar todo mundo. Então, dá um sentido aqueles estavam, de alguma forma, também atentos. Né? É apenas uma interpretação, não sei se existe outro motivo pelo qual o Senhor escolheu aqueles homens, mas eu penso que essa interpretação é bem plausível. Né? Aqueles homens estavam atentos. Deus falou, só com esse aí já está bom. Na verdade, Deus nem precisava de ninguém, né? Mas é que Deus faz a obra na terra, sabe, usando o homem. Deus vai fazer qualquer obra que Ele vai fazer na terra, Ele vai usar o homem, inclusive a fraqueza do homem. Porque Deus não precisa de homens fortes, Deus só precisa de homens que se posicionam e que têm fé. Porque o resto é Ele que faz. Na muralha de Jericó, o povo ficou rodeando a muralha 6 vezes. E na última volta, o povo gritou e as muralhas caíram. Você acha que foi o grito do povo? Não foi, irmão. Né? Será que foi a mira de Davi que acertou o estilingado com uma pedra na testa do gigante e ele caiu por terra? Certamente não foi, mas foi o poder de Deus na vida daquele homem, porque viu nele disposição, viu nele fé, se posicionou, Deus foi maravilhoso. Então você não precisa, sabe, estar bem capacitado, não precisa, só você ter fé. Né? Então Deus pode usar o homem grande, pode usar o homem pequeno, médio, pode usar o homem rico, pobretão, qualquer um Deus pode usar. O que Deus quer ver em nós é fé. É só isso que Ele precisa ver em nós. Né? Agora o que acontece, né? Eles voltaram para casa, aqueles 900, mas o Senhor deu uma ordem para eles agora. Deus vai dar instrução. O Senhor vai dar instrução agora para a guerra. Né? O que eles vão fazer? Deus vai dizer para eles agora que para eles se prepararem. A gente fica pensando assim, né? Puxa vida, agora Deus vai dar. Quem sabe Deus tinha umas armas diferentes para dar para Gideão, né? Quem sabe Deus tem metralhadora, tem canhão, granadas para dar para esse povo, porque senão não tem como vencer essa guerra, humanamente falando. Mas o que o Senhor vai fazer, irmãos? Deus vai colocar na mão daquelas pessoas o quê? Trombetas. Deus falou assim para Gideão, na mão direita dele você coloca a trombeta, e na mão esquerda deles você coloca, dê para eles um jarro e uma tocha para eles segurarem. Aí a gente fica pensando assim, puxa vida, mas onde que vai colocar a arma? Como é que vai pegar a espada? Como é que ele vai pegar a espingarda? Se numa mão está a trombeta e na outra está o cântaro com uma tocha de fogo, uma tocha acesa.
E o Senhor fala para ele: agora vocês vão rodear o acampamento do inimigo. E ao comando de Gideão, tocaram a trombeta, os 300 também vão tocar a trombeta e quebrar o cântaro. E assim eles fizeram. Eles rodearam o acampamento do inimigo, não é? E no momento em que Gideão tocou a trombeta, todos os 300 tocaram também as suas trombetas e quebraram o cântaro, e apareceu aquela tocha acesa em volta do acampamento. E diz o texto que o Senhor colocou um espírito de confusão, de pânico, de medo no arraial do inimigo, que eles começaram a lutar entre si, e eles se mataram uns aos outros. E Israel ganhou aquela guerra não pelo poder deles, mas pelo poder de Deus. É assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus vence, que a gente vence as nossas guerras. É pelo poder de Deus, é confiando em Deus, é de joelho no chão, é de oração, é buscando a unção de Deus, é orando, é clamando, é jejuando. É assim que Deus nos capacita para vencer as nossas guerras. Não pense que é na sua força, não pense que é de outra maneira, não é. Não ouse confiar na sua força, você vai perder. Ouse confiar no Senhor, no arranjo que o Senhor faz, no poder dele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê fé, que você se levante, que você não se entregue, que você não entregue os pontos. Faça alguma coisa como Gideão. Tenta fazer alguma coisa pela fé. E ao ver a sua disposição, Deus vai falar: vai nessa tua força que eu vou livrar, que eu vou te livrar, que eu vou mandar o livramento na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Amém? Então creia que Deus tem livramento em nome de Jesus.